Já de volta com o seu programa e estilo de vida, agora já recuperada depois de uma água gostosa, hein, doutora? Que é importantíssima, né? Até mesmo para lubrificar as nossas cordas vocais, a nossa boca, faz toda a diferença, né? Com certeza, o meio, isso é importante. Agora, doutora, a gente estava falando sobre a periodontite. Qual a relação dessa periodontite com a gengivite? Porque muitas pessoas confundem as duas, acham que é a mesma coisa, né? Isso. Como eu expliquei, a gengivite é o estágio inicial. Ela é reversível e a periodontite, ela não é, já é um estado mais grave, agudo, pode levar a mobilidade, sensibilidade, dor, supuração, que é o pus e perda dos elementos dentários. Pode ter até a questão da predisposição genética, sim, para essa questão. Agora, a gente falou a respeito dessa evolução da doença, né? No caso da gengivite, quais são os sinais que podem nos ajudar a trazer um alerta que tem alguma coisa errada, justamente para a gente conseguir combater antes que evolua essa doença? Isso. Bem, a gengivite ela é fácil de ser identificada. A gengiva, normalmente, ela tem uma coloração rósea clara. Quando você vê essa gengiva mais vermelha, que sangra, ao você fazer sua higiene bucal, ao utilizar o fio dental, então está na hora de você procurar um profissional da área, um cirurgião dentista ou um dentista, como preferir, e verificar para converter essa situação, onde você vai ter orientações de técnicas adequadas, uma avaliação, porque tudo começa com a placa dentária, ou biofilme, que ele é invisível, ela é uma massa pegajosa e que muitas pessoas não conseguem identificar. Então, é por isso que precisa uma avaliação, uma prevenção com um profissional da área de odontologia, no caso o cirurgião dentista, para poder lhe dar orientações como prosseguir ali e não ter o estágio avançado dessa doença que é a periodontite, que chega até a perda dos dentes. Agora, sempre que eu usar, por exemplo, o fio dental, tem de várias formas, vários modelos. Necessariamente, se a minha gengiva sangrar, isso quer dizer a gengivite? Ou se de repente pode ser o jeito do meu dente, a colocação dele, isso, nós temos como está disposto na boca? Com certeza. Nós temos que avaliar esse grau, tá? Porque as pessoas, muitas vezes, às vezes não sabem como utilizar e acabam machucando a sua gengiva. E a gengiva ela é muito sensível, então com isso pode haver sangramentos pequenos. O sangramento mais acentuado e constante, esse sim é o de se preocupar. Doutora, já tem uma pergunta aqui, quem mandou pra gente foi a Cláudia, aqui da capital amazonense, um beijo pra você, Cláudia. E ela diz assim: bom dia, eu aprendi que devo usar o fio dental depois de escovar os dentes, mas eu sempre passo antes, pois para mim é o mais correto. Está certo ou errado? Eu acho que essa é uma dúvida bastante comum, né, doutora? Eu aconselho sempre a usar antes, porque imagine, você vai fazer o uso da escova, a pasta, vai escovar, vai usar as técnicas adequadas e vai sobrar aquele resíduo. E aí você vai tirar. O ideal seria, quando você tirar, imagine que vai entrar em contato de novo com as áreas que você já limpou. As superfícies lisas, né, a parte de oclusão dos dentes. Então, de preferência, tirar o fio dental, ele serve para remover os resíduos entre os dentes. Então, de preferência, comece pelo fio dental, passando por todos os dentes, com delicadeza, com a técnica adequada, tá? Sem muita força. De preferência, hoje tem as marcas, em vez de ser fio, existe fita dental, que elas são enceradas e facilitam o manuseio, porque existem pessoas que têm os dentes muito próximos, muito juntos um ao outro. Então, daí dão desculpa para poder não estar utilizando o fio dental e, consequentemente, vai ter sim um déficit na sua higiene. Bom, doutora, a gente falou dessa questão dos dentes serem um pouco bem próximos, na verdade. Isso, de certa forma, contribui para o surgimento das cáries? Sim, com certeza, contribui. Então, quanto mais seus dentes forem próximos, unidos,
mas você tem que ser rigoroso com a sua higienização. O tempo de permanência dos resíduos alimentares, do açúcar, da dieta em si. Os alimentos saudáveis é muito importante também nesse quesito, porque a boca como um todo ela está ligada ao nosso organismo. Então, a higienização é fundamental, a utilização dos três, da escova, da pasta e do fio dental. Com certeza. Vou mostrar o que a gente tem aqui no estúdio, porque a gente trouxe um conjunto de coisas que vão nos ajudar nessa questão da saúde bucal. Realmente, a gente tem a escova aqui. Isso. Essa é uma escova do tamanho grande para a gente mostrar para você de casa. Existem algumas escovas que contêm alguns tipos de cerdas específicos, por exemplo, para quem tem aparelho, para crianças, para adultos. Então, isso muda também, doutora? Muda, com certeza. E sempre eu toco nesse ponto. Cerdas macias. Porque se você usar cerdas duras, você vai machucar a sua gengiva. Principalmente se você tem uma força demasiada nessa técnica na escovação. Eu vou pedir para o nosso diretor de TV para a gente focar aqui nos nossos materiais, a nossa pasta, a gente tem aqui o nosso fio dental. E em relação a esse tipo de escova aqui, doutora, que são as elétricas, né? Sim. Eu vou até ver se ela funciona aqui, mas não, ela tem que colocar a bateria, inclusive até um alerta para os pais não deixarem essas escovas próximas a crianças muito novas, né? Porque é elétrico, tudo que envolve isso tem que ter um perigo realmente, apesar de ser na bateria, mas ela pode colocar na boca, pode machucar, né? Tem que ter uma manobra. Você tem que ter a orientação. A escova elétrica, ela veio para justamente facilitar aquelas pessoas que possuem um problema de coordenação, né? Porque ela vai fazer mais ou menos a mesma técnica que a gente consegue dentro do consultório, a técnica circular, e você consegue fazer duas técnicas ao mesmo tempo. Tanto a de varredura quanto a circular. É um artefato muito bom que para criança, principalmente, que está em fase de desenvolvimento, mas sempre pais, acompanhem a higienização dos seus filhos. Com certeza isso é fundamental. Bom, doutora, a gente falou de dois tipos de escovação, né? Que é a circulatória, eu posso mostrar aqui, que é a circulatória, que é dessa forma. Isso, a que a gente chama em forma de bolinha, que geralmente é usado para crianças na fase entre... Vou mostrar para essa câmera? Né? De quando nascem os primeiros dentes, até a fase dos seus 5 anos, que a criança está começando a criar coordenação motora. Isso é suficiente para limpar naquela região. Mas conforme ela começa a ter todos os dentes de leite em boca, você já muda a técnica. Você passa a higienizar conforme vassoura. Assim. É de cima para baixo ou de baixo para cima? Isso. Para os dentes de cima, você vai sempre massageando da gengiva para baixo. Fazendo esse movimento. Isso. E nos dentes embaixo, de baixo para cima. Não esquecendo de escovar sempre a língua também. Tá? É importante isso daí. As faces perto das bochechas também. Doutora, a gente falou da maneira de escovar corretamente, né? Mas, por exemplo, quanto tempo tem que durar em média essa escovação? No mínimo 5 minutos. No mínimo 5 minutos. Isso. E que muita gente diz, eu não tenho tempo. Tá. Para você ter realmente certeza, acompanhar, de preferência que você esteja na frente do espelho, com local iluminado, que você já aproveita, faz o autoexame para ver se não tem nenhuma lesão, alguma ferida que não cicatriza, para poder até então procurar o especialista e verificar a situação. Mas você pode fazer em menos tempo? Pode. Mas tem que ser com calma. Nada rápido consegue higienizar. Demais, né? É isso. Agora, doutora, por exemplo, tem uma outra dúvida a respeito da pasta. A gente tem a nossa pasta aqui em tamanho grande para a gente mostrar. Muitas pessoas colocam a pasta até a ponta da escova. Outras, de certa forma, para economizar, dizem que apenas um pingo resolve para fazer essa higienização. Qual seria essa quantidade ideal? Ao todo, ao longo das cerdas, ou somente um pingo mesmo resolve? Para os adultos,
Pode ser ao longo das cerdas, como você preferir. Mas para as crianças, e principalmente as crianças menores de 5 anos, a pasta ela não pode conter flúor, exceto se for indicado pelo profissional, por fato dela estar precisando de uma carga de flúor no momento. Mas para crianças menores de 5 anos, basta uma gotinha, um grãozinho de ervilha, porque a criança nessa fase mais engole do que cospe. E isso, o excesso de flúor que ela vai engolindo com o tempo, vai gerar manchas no esmalte dentário do dentinho permanente que está em formação, que é a famosa fluorose. Bom, já que a gente está aqui com a nossa escova, eu vou pedir para a nossa produção mostrar que a gente tem 2 tipos de cerdas aqui. São cores diferentes, na verdade. A parte azul e a de dentro, que é branca realmente. A gente percebe que essa cerda é um pouquinho mais grossa, mas qual seria o ideal, doutora? Bem fina, mais grossa? Essa que tem, por exemplo, camadas diferentes, posições diferentes. Tem essa parte, por exemplo, da escova elétrica, tem uma que é redonda, tem outras que seguem essa linha realmente, e até mesmo a altura dessas cerdas podem variar, né? Sim, com certeza. Essa parte da diferenciação das cerdas vai influenciar muito, às vezes, para quando a gente detecta onde tem a deficiência do paciente, em escovar na parte mais posterior dos molares, que são os últimos dentes. Aí tem essa questão do marketing da escova, que possui cerdas polidoras, mas o ideal é que toda escova contenha o maior número de cerdas possíveis. E essas cerdas, elas sejam macias, de pontas arredondadas. Então, quando você... E outra coisa importante, você tem uma boca pequena, não adianta comprar uma escova com uma cabeça muito grande. Você não vai conseguir fazer a sua higienização de acordo e você vai acabar se machucando e tendo outros problemas bucais como aftas, né, que vão surgir aí. Então, procure uma escova que se adapte. Se você tem dúvida, procure o seu dentista e consulte com ele se está adequado para você. E no caso de quem usa aparelho, o que a gente percebe muito é que essas pessoas utilizam 2 tipos de escovas, né? Sim, aí sim, para quem usa aparelho, existe uma técnica, uma escova específica, é uma escova de unitufo, própria para limpar entre as pecinhas daquele aparelho, entendeu? E é diferente, então ela usa a tradicional e usa a própria para higienizar aquele aparelho, porque com certeza é limitada a escovação. Bom, doutora, a gente tem uma pergunta que vem lá de Roraima. Quem mandou pra gente foi o Edu Oliveira. E ele diz assim: para quem já tem cárie, só a escovação adianta ou precisa fazer um tratamento? Para quem tem cárie, com certeza precisa procurar um cirurgião dentista, o dentista, para poder verificar o melhor tratamento. A cárie já é uma doença provocada por uma bactéria e ela, se não diagnosticada e tratada no devido momento, ela vai aumentando e vai atingindo os tecidos duros do dente, que são esmalte, dentina e cemento. E no seu caso mais agudo pode chegar a infecção na polpa, que é o nervo, e causar dor, abscesso, e a pessoa ter que até ser internada por conta de situações que deixou agravar muito. E quando chega nessa polpa do dente, existe um nome específico? Tem. Quando existe na polpa, houve uma necrose. Então você tem que procurar um especialista que vá tratar o famoso canal do dente, né? Que é a parte endodôntica. Então você tem que procurar um especialista nessa área e tratar, porque a polpa o último, significa justamente, mostra que o dente ele tem uma vitalidade. Por isso que nós sentimos dor com gelado, às vezes com quente, significa um estímulo àquela polpa. A polpa não sadia é uma polpa contaminada pela cárie.
Bom, doutora, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre saúde bucal, algumas doenças que envolvem mitos e verdades. Se eu fosse você, eu pegaria o celular e mandaria a sua pergunta e o questionamento para a nossa produção. Anota aí, 92, código de Manaus, 981 11 45 12. Nós voltamos já.